A conversão de São Paulo, apóstolo. Sua conversão é marcada ao mesmo ano que Cristo é crucificado e em que Estevão é lapidado, mas não ao mesmo ano calendarial, mas ao intervalo de um ano, sendo que Cristo foi crucificado no dia 8 antes das calendas de abril, segundo o calendário juliano, 46 a.C., e vigente na Idade Média, sendo que calendas significa o primeiro dia do mês, conforme o calendário gregoriano instaurado em 1582 e vigente até hoje no Ocidente. Essa data equivale a 25 de março, e Estevão lapidado em 3 de agosto do mesmo ano, e Saulo convertido no dia 8 das calendas de fevereiro, calendário atual 25 de janeiro. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, 4, 7 e 8. De perseguidor a apóstolo, de odiento à causa de Cristo, se tornando um dos mais apaixonados discípulos de Jesus, Saulo de Tarso a São Paulo, considerado o maior perseguidor aos cristãos no primeiro século, tornando-se um dos maiores propagadores do cristianismo, em um tempo que ser cristão era muito mais que um ato de fé. Saulo origina-se de Saul, primeiro rei de Israel, mas herda de seu pai cidadania romana e com isso o nome latino Paulo. Era comum à época obter 2 nomes, e em Jerusalém se destaca dentro dos estudos da cultura e religião hebraica, desde a sua adolescência à fase adulta, e se desenvolve dentro do judaísmo, se tornando doutor da lei. Talvez pela sua regência e instrução, oposição à fidelidade ao judaísmo, sendo fariseu, e em sua concepção a perseguição aos cristãos era enxergada de forma permitida a Deus, ele se tornara o seu próprio espada do jugo. Mesmo em tempo por igual à vida de Cristo, Saulo nunca o encontrou. Após a morte e ressurreição de Cristo, seu evangelho se dispersa, mas após 3 anos o cristianismo retorna em ascensão. E é nesse mesmo período que é traçado um plano contra Estevão, cristão, fiel e propagador do Evangelho, por homens da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, como das províncias da Cilícia e da Ásia, com o fim de corromperem sua fé. Então é acusado de blasfemar contra Moisés e ao próprio Deus. Então é capturado, julgado e morto por apedrejamento. Há indícios que Saulo não só testemunhou tal ato, como foi conivente com a ideia inicial. Saulo então vai ao encontro com o príncipe dos sacerdotes, a fim de pedir por certa autorização, a qual desse o aval, para partir às sinagogas de Damasco com a intenção de levar presos a Jerusalém e a todo cristão capturado pelo caminho. Mas o que não sabia que ali encontraria seu maior milagre. Já a caminho de Damasco, Saulo é surpreendido por um enorme clarão à sua frente, assustando a seu cavalo e o derrubando ao chão. A queda, o primeiro ato, símbolo de se rebaixar, inferioridade, ser menor. Então, eis que de dentro dessa luz emana uma voz: Saulo, por que me persegues? Mas Saulo, ainda sem entender, questiona: Quem é, Senhor? E o Senhor responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não vês que persegue aos meus, está me perseguindo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, dando a Saulo um entendimento e propósito da grandiosidade daquele ato. Então, a partir dali, compreende o acontecido. Ainda atônito, trêmulo, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então o Senhor diz: Ide à cidade e lá te direi o que te convém fazer. Segundo ato, a cegueira. Saulo percebe estar cego, mas sem questionar e com auxílio a seus companheiros entra em Damasco, onde se isola, ficando em total jejum por 3 dias, e é quando recebe a visita de Ananias, sacerdote fiel a Cristo, e mesmo por saber de seus atos contra os cristãos, obedece a Cristo e encontra Saulo, restaurando sua visão e lhe colocando cheio de espírito. Terceiro ato, o jejum, a morte da carne. E naquele momento se concretiza o ato final, como relatado por Santo Agostinho, que sua conversão se deu por 3 milagres externos: a queda, a cegueira e o jejum. Paulo foi derrubado para ser cegado,
foi cegado para ser mudado, foi mudado para ser enviado, foi enviado para que a verdade aparecesse. Sua conversão em própria pessoa e ali, junto a Ananias, é batizado e torna-se agora de perseguidor Saulo a perseguidor Paulo, consequência da própria ação que antes era praticada por ele, agora se torna o alvo, sofrendo inúmeras ameaças e tentativas de morte e relatando em suas cartas de diversas prisões das cidades pelas quais passava, se tornando um dos maiores proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Tendo por fim seu martírio em Roma, após julgado e condenado pelo imperador Nero, acusado de atear fogo em Roma nos anos 64 a 67 d.C. e morto decapitado. Por se tratar de um cidadão romano, a crucificação não era permitida. Hoje seu túmulo se encontra na Basílica de São Paulo, extramuros, em Roma, na Itália, sendo festejado em duas datas, 25 de janeiro sua conversão, a 29 de junho seu martírio, junto com São Pedro.